colocamos em nossos púlpitos pessoas que não são nem batizadas com o Espírito Santo. Nossos corais estão cheios de pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo. Nossos jovens que tocam na igreja, que são considerados já as pessoas mais importantes da igreja hoje, nem batizados são com o Espírito Santo. Até os professores, até obreiros estão sendo aí chamados para serem obreiros sem serem batizados com o Espírito Santo. A igreja pentecostal é assim? Então Deus nos chamará a prestar contas dessa afronta que nós temos feito ao Espírito Santo. Então, vamos dedicar mais essa lição a falar sobre o batismo com o Espírito Santo, a incentivar as pessoas a buscarem o Espírito Santo, buscarem o batismo com o Espírito Santo, buscarem os dons do Espírito Santo. A igreja precisa urgentemente de uma reflexão dentro desse assunto, antes que seja tarde, antes que se torne mais uma igreja histórica apenas. Então a profecia de Joel diz, olha, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então aqui Joel está profetizando o derramamento do Espírito Santo, que teria início então no dia do Pentecostes e prosseguiria. Até quando? A primeira etapa é o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Mas isso é o início do derramar. Esse derramar, ele tem aí o primeiro derramamento geral no dia do Pentecostes e vem sendo derramado até hoje. Agora, existe um outro derramar, que é no milênio, um derramamento geral sobre todos. E nós vamos ver o que vai acontecer no milênio. Então ali será uma época de um total derramado do Espírito Santo, que vai ser o cumprimento agora total dessa profecia, que se iniciou no dia de Pentecostes. Agora Joel diz, os vossos filhos profetizarão. Mas está acontecendo isso em nossa igreja? Os nossos jovens estão profetizando? Será que nós vamos a um culto de jovens e vamos ver aí, os jovens estão aí profetizando, falando em línguas, trazendo mensagens do Espírito Santo à igreja, estão cheios do Espírito Santo, profetizando. Será que está acontecendo isso? Ou será que nós não estamos nem mais vendo algum jovem batizado com o Espírito Santo? Então aqui diz, vossos jovens profetizarão. Isso é uma manifestação do Espírito Santo, uma manifestação sobrenatural. A profecia que vem, uma mensagem profética, vem direto do Espírito Santo. Será que está acontecendo? Aí diz, olha, vossos velhos terão sonhos. Que tipo de sonhos está falando aqui? Sonhos espirituais, revelações de Deus, que vêm através de sonhos. Assim como José, lá no Egito, né? Teve sonhos, revelações através de sonhos. Assim como José, o esposo de Maria, em sonho teve uma revelação. Então, revelações que vêm através de sonhos. Será que está acontecendo isso na igreja? Será que nós estamos recebendo aí revelações de nossos velhos? Será que está acontecendo isso? Que diz que os vossos jovens terão visões. Será que nós estamos vendo isso na igreja? Algum jovem aí apareceu dizendo que teve uma visão, uma revelação. Será que está acontecendo isso na igreja? Essas manifestações estão ocorrendo? Então, vamos olhar, será que nós estamos realmente no rumo certo? Será que nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus? Será que nós estamos recebendo de Deus o que Ele tem realmente para nos dar? Então aí diz, olha, também sobre os céus, sobre as céus, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Então aqui significa que sobre todos, é sobre todos, não importa a sua condição financeira, não importa a sua condição, se você é homem, se é mulher, não importa a sua idade, se você é velho, se você é jovem,
se você tem uma idade mediana, não importa. Não existe aqui acepção de pessoas. Não importa se você é negro, se é branco, se é amarelo, não importa. É sobre todos o derramamento. Então todos devem estar cheios do Espírito Santo e sendo usados. Aqui, profecias, revelações, visões, tudo isso é para todos. E depois aqui dessa revelação de Joel sobre esse derramado do Espírito Santo, ele começa então a falar sobre coisas escatológicas. Ele fala tanto para a sua época, como para uma época próxima, como também para uma época distante. Então ele revela os juízos de Deus para a época que ele estava vivendo, que já estavam ocorrendo, como a praga dos gafanhotos. Então ele fala de Israel, é claro, ele está profetizando para a parte de baixo, ali para Judá, né, para a região de Judá. Ele está dizendo que vai ser levado, então, Judá cativo para uma época próxima. Então já ia ocorrer, começar a ocorrer essas coisas, né? Israel seria levado cativo para a Babilônia, ali, toda a região de Judá principalmente. Então são profecias que aconteceriam brevemente. E também Joel fala dos tempos nossos, desse derramado do Espírito Santo. Também fala a respeito da grande tribulação, aí sol se convertendo em trevas, né? Coisas espantosas nos astros, tudo que vai ocorrer durante a grande tribulação. E até do milênio, do grande derramado do Espírito Santo no milênio. Então Joel tem uma visão aí geral da história de Judá, do território de Judá, ali da parte de baixo de Israel. Então ele fala aí da época da grande tribulação: mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. Até Jesus falou sobre isso, Pedro falou sobre isso. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então esse grande e terrível dia do Senhor é lá no final da grande tribulação, quando Jesus desce sobre Jerusalém e os judeus estão cercados pelos exércitos inimigos. Então esse é o grande dia aí do julgamento de Deus. Quem vai entrar para o milênio e quem vai ser destruído, morto, lançado no lago de fogo e enxofre. Então ali há uma separação, bodes e ovelhas. Então nesse dia aí é um grande julgamento, é o dia do Senhor. Então há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que acontecerá ali? Vem sobre todos os judeus ali um espírito de súplica, assim como Joel diz para eles nessa época que Joel está profetizando, que eles deveriam jejuar, suplicar, orar, buscar a Deus, se arrepender dos seus pecados, que eles seriam salvos, que eles seriam abençoados por Deus. Então, durante lá a grande tribulação, eles também passarão por angústia e tribulação, e no final da grande tribulação, eles clamarão, eles buscarão realmente a vinda do Messias, e ele vem, e ele desce bem devagarinho sobre Jerusalém. Então, ali será derramado um espírito de súplica sobre eles. E eles suplicarão mesmo, eles gritarão, chorarão, eles estarão jejuando forçados, mas estarão, porque não haverá alimento para eles ali suficiente. Então estarão passando por uma grande angústia. Então lamentarão, chorarão, suplicarão, e Jesus vem em socorro deles. E quem será então conduzido ao milênio junto com Jesus, para o governo de Jesus? Todo aquele que nessa hora invocar o nome do Senhor, que buscar a presença do Messias. Então há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então vamos ver aqui que o grande segredo então da nossa lição é o que foi dito por Pedro no dia de Pentecostes. Então houve ali um grande derramado do Espírito Santo sobre os discípulos, quase 120 que estavam reunidos, foram vistas por eles, tiveram visão naquela hora, viram línguas como que de fogo pousando sobre cada um deles, e receberam o batismo com o Espírito Santo ali. E a evidência do batismo com o Espírito Santo, o que é? Falar em línguas. Então eles falaram em línguas, e também houve outra manifestação que está prevista ali em Joel, que é profetizaram.
Então falaram coisas vindas do Espírito Santo, uma manifestação do Espírito Santo. Profetizaram. E as multidões que estavam em Jerusalém, que não eram de Jerusalém, que eram pessoas vindas de outros países, de outras nações, falavam outros tipos de línguas. Então, de repente, eles começaram a ouvir uma outra manifestação do Espírito Santo, que se chama dom de línguas. Então os apóstolos começaram a falar na língua daquelas pessoas estrangeiras. Então, diante dessas manifestações milagrosas, dessas manifestações poderosas do Espírito Santo, então Pedro agora começa a pregar a eles, ensinar a eles o que estava ocorrendo, pois alguns deles já estavam pensando que eles estavam bêbados. Por quê? Porque devido a estarem cheios do Espírito Santo, é claro, eles caíam pelo chão, rolavam pelo chão, alguns gritavam, alguns batiam palma, alguns pulavam. Existem aí várias reações que nós podemos ter quando estamos cheios do Espírito Santo. É como se você colocasse a mão numa tomada de energia elétrica. Tem gente que acha graça, ri. Tem gente que cai desmaiado. Tem gente que pula. Tem gente que chora. Então cada um tem um tipo de reação. Então, quando a pessoa recebe esse preenchimento, né? Quando a pessoa é realmente cheia, que transborda, então ele tem um tipo de reação. E aqui, quando as pessoas olhavam, diziam que as pessoas estão bêbadas. Então Pedro, que antes estava com medo dos judeus, estava ali dentro de um cenáculo, né, com medo de ser preso, de ser morto, agora Pedro se torna uma pessoa pregadora do Evangelho, uma pessoa destemida, uma mudança que ocorre na sua vida, porque agora o poder de Deus está nele. Jesus disse, olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então é um poder tremendo, o maior poder que existe na face da terra está dentro de nós. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você está recebendo o maior poder que existe na face da terra, dentro de você. Por quê? O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus, e ele tem todo o poder para fazer o que for preciso para que nós possamos ganhar o máximo de almas possíveis. Agora, o que ocorre com a igreja hoje é que o poder está dentro, mas não é liberado. O poder está dentro de nós, mas nós não acreditamos nesse poder, não liberamos esse poder, não utilizamos esse poder para ganhar as almas, que é o que Deus quer fazer. Mas nós prendemos o Espírito Santo dentro de nós. Somos egoístas, não dividimos essa presença com as pessoas. Não ministramos esse poder para benefício das pessoas. Todos os nossos cultos eram para ter aí as manifestações desse Espírito Santo que mora dentro de nós. Esse poder era para aparecer aí, era para ser manifestado, para ter cura, para ter libertação, batismo com o Espírito Santo, salvação, manifestações poderosas, profecia, línguas, interpretação de línguas, milagres, tudo isso era para ocorrer em nossos cultos. Todo culto deveria ser normal isso numa igreja pentecostal, porque era antes. O problema é que nós estamos nos tornando muito inteligentes, muito polidos, estamos nos tornando assim frios, estamos nos tornando já intelectuais, e aí estamos desprezando o principal da igreja. Estamos desprezando o Espírito Santo. Estamos sufocando o Espírito Santo em nós. Estamos deixando de lado as manifestações do Espírito Santo, que são as manifestações que trazem as pessoas, que atraem as pessoas para o Evangelho,